Álvaro Afonso, www.dralvaroafonso.com. Vocês podem consultar lá a nossa série 366, um vídeo por dia. Esse pedacinho da nossa fita de DNA, que é um vídeo por dia, nós estamos falando como desinflamar o seu DNA. Eu estou procurando aqui, está aqui do meu lado, isso aqui é um exame o exame do meu DNA, o exame do meu DNA. Então, o que adiantaria se eu tivesse o exame do meu DNA e não tivesse informação, conhecimento para saber o que eu vou fazer com essas informações que eu paguei para fazer uma análise dos meus genes, né? A análise do meu genoma. Então, hoje, tem uma especialidade que chama nutrigenômica e outra especialidade que chama nutrigenética. Então, na nutrigenética, eu vou ter uma ideia dos meus genes, como eu vou falar com vocês sobre esses meus genes, e na nutrigenômica, a interação dos meus genes com os meus alimentos que permitem que eu exista enquanto ser vivo, né? E isso é um trabalho de utilidade pública. Por isso, assim que vocês verem, ouvirem e sentirem os vídeos, é importante dar o cliquezinho lá no like e também no sininho para receber outros vídeos e compartilhar com as pessoas que vocês amam. Então, vou explicar qual a importância desse DNA que eu tenho aqui comigo e qual a importância desses conhecimentos para vocês. O meu tipo sanguíneo é O positivo. Por sinal, a maioria dos brasileiros, eles têm o gene do grupo sanguíneo O e a maioria é O positivo, a maioria dos brasileiros. Só com essa informação, nós vamos disponibilizar uma série de conhecimentos importantes sobre desinflamar o DNA. Por exemplo, se eu pegar uma pessoa que tem assim um tipo físico parecido com o meu e também seja do grupo sanguíneo O positivo, ele nem precisa fazer esse tipo de exame para se beneficiar do que eu vou explicar aqui. Por quê? Em outros vídeos anteriores, eu falei assim, os nossos genes, eles são a tecla do piano, como se fosse a tecla do piano. Agora, todo o ambiente, todos os universos, toda a atmosfera, o ar, a água, os alimentos, os relacionamentos interpessoais, os nossos valores, as nossas crenças, todos os alimentos que existem nos universos e que a gente, inclusive, principalmente a luz, que a gente depende desses alimentos, eles interagem em bilionésimos de segundos com o nosso DNA. Então, se a gente não tiver essa noção, a gente não fica um bom pianista. Você tem as teclas, mas tem que ter o pianista. Por exemplo, se a pessoa tem o mesmo biotipo do que eu e ela é O positivo, se ela for fazer esse exame que eu fiz, as enzimas, as vitaminas que o organismo dela não absorve, as vitaminas que o organismo não produz, características de comportamento, características de utilização da, do cérebro, da mente, a maneira como o cérebro funciona, dinâmica humana, as intolerâncias alimentares, as intolerâncias a bactérias, a fungos, a predisposição para determinadas doenças vão ser profundamente, praticamente idênticas se a gente considerar só o DNA. Mas a gente tem que considerar o DNA e o ambiente, principalmente a informação. Só para vocês terem
terem um exemplo. Vocês têm, hoje em dia, nas farmácias, uma medicação que ela chama metformina. É uma medicação até mais conhecida pelo nome comercial, Glifage. É um que as pessoas pegam lá na farmácia e é um excelente medicamento, uma substância, aliás, é um fitoterápico, que ele é extraído de determinados vegetais e ele tem mais de 100 anos. É um excelente medicamento para tratar a resistência à insulina, que vocês já viram muito bem o que é resistência à insulina. Agora, a maioria dos brasileiros é grupo sanguíneo O. A maioria dos brasileiros, já até por uma predisposição genética, eles têm um pezinho no álcool, né? Eu, inclusive, tenho que me policiar muito com álcool. Por quê? Porque o grupo sanguíneo O, ele também tem um pesão mesmo, na impulsividade, na reatividade. O grupo sanguíneo O, ele também tem um pezinho, se pegar o meu DNA, em oscilação do estado de espírito. Vou repetir: oscilação do mindset, oscilação do humor. O brasileiro tem um pesão na variação de humor. O brasileiro tem um pesão na impulsividade, na compulsividade, um pesão. Basta fazer o exame para ver. Como eu já expliquei para vocês, tanto na água do Brasil quanto no solo do Brasil, não existe um mineral que é muito importante para a produção de serotonina. O grupo sanguíneo O, ele tem uma baixa produção de serotonina. Por que ele tem uma baixa produção de serotonina? Porque a serotonina, ela é produzida no intestino. E o grupo sanguíneo O, ele tem um sistema imunológico absurdamente forte. Nós somos descendentes de pessoas que catavam e coletavam coisas na natureza, além de comer o que caçavam, é óbvio. Mas nós temos essa herança imunológica fortíssima e nós temos várias intolerâncias a determinados alimentos, tá? Então, isso é muito comum. E como nós temos essas intolerâncias, nós inflamamos muito o intestino. Isso nós vamos desenvolver passo a passo nos próximos vídeos, né? Porque agora vocês já sabem que é através do intestino que nós absorvemos os alimentos. Então, o que acontece? Os brasileiros, eles têm um intestino irritado, eles têm um intestino inflamado. Atualmente, os brasileiros têm muita disbiose, que é o desequilíbrio das bactérias intestinais. Hoje, os brasileiros têm intestino vazado, que vocês já sabem que é aquele intestino permeável. Aí, o que acontece? Sábado, domingo, ninguém é de ferro. Tem muita pizza. Pizza e tem muita bebida alcoólica. Tem caipirinha, caipivódica, gin tônica, tem cerveja, tem vinho, ou seja, tem muito álcool com trigo com trigo e com leite de vaca pra caramba. Eu tô falando aqui para conscientizar as pessoas. Eu não estou aqui julgando valores. Eu estou aqui trocando informações importantes. Então, o que acontece? Você come muita pizza e você bebe muito álcool. Você vai desequilibrar um fungo que, quando receber aquela quantidade de açúcar enorme do final de semana, ele vai explodir, ele vai se multiplicar, que é a Candida albicans. E o brasileiro tem muita intolerância também à cândida, esse fungo que vive no nosso intestino. E ele migra para a pele, para a raiz do cabelo, dá corrimento na vagina, dá
alterações inflamatórias no pênis, mas no cérebro ele também migra. E também dá cansaço, dá fadiga, dá desânimo, dá falta de energia. Só os fungos que vão para o sangue e vão provocar essas inflamações no organismo inteiro? Não, não. Se você pegar hoje em dia essa metformina, você for fazer uma foto com fluorescência, você vai mostrar que esses fungos, as cândidas, praticamente eles pegam para eles a metformina quase toda. E como eles se multiplicam com, com o que a gente está comendo, que não é nosso alimento preferencial, a maioria dos brasileiros hoje tem intolerância quando usa a metformina ou o tal do glifágio que eles pegam lá na farmácia para resistência à insulina. Aí eles têm colo irritável. Juntou com a bebida, vira uma festa. Resultado: quando você está comendo, você pega uma proteína do leite que é modificada, a caseína, modificada no intestino e forma uma exorfina, uma caseorfina, que dá uma sensação de prazer e satisfação. Quem é que não gosta de pizza? Quem é que não gosta de pizza, normalmente quando tem um pezinho com álcool? Quem é que não come muito no final de semana? Mas, quando come muito, essas substâncias, o glúten, que forma outra exorfina, chamada de gluteofina, que dá uma sensação de barato, que dá uma sensação de bem-estar. Só que depois libera outro hormônio chamado histamina, que também vai dar uma agitação ou vai dar o oposto da agitação, que é uma leseira, que é uma moleza, que é uma falta de energia, que é um cansaço, que é um desânimo, que é uma fadiga. Por quê? Porque nós falamos que as pessoas que estão com sobrepeso, estão com obesidade, elas estão com processos inflamatórios, desde a raiz do cabelo ao dedão do pé. E agora nós vamos entrar num pedaço dessa série, que é como desinflamar o DNA, que aí eu vou falando dos hormônios e do comportamento dos hormônios. Então, quando você come, você tem aquele prazer da caseofina e da gluteofina, que você tem do glúten, que inflama pra caramba, e a caseína mais ainda, que é a proteína do leite, que tem no queijo. Mas depois da festa, se você prestar atenção, você vai ficar com o intestino irritado, você vai ficar cansado, você vai ficar desanimado e você vai fazer assim, ó, o seu humor, o seu estado de espírito, ele muda. Já existe a genética, mas a genética não é destino. A genética hoje é epigenética, é a interação dos fatores ambientais com a genética. Por isso, evidentemente, quando eu chego lá, que vão ser os próximos vídeos, e digo assim: o que é que você quer? Eu quero ganhar massa magra e eu quero queimar gordura. E para isso você vai ter que se comprometer com o tratamento. Mas se você não entender que você está inflamado e os hormônios que dão foco, concentração, atenção, tesão, disposição, brilho no olho, busca do prazer, se você não entender que esses hormônios eles estão prejudicados pelos processos inflamatórios, aí você não continua o tratamento. Por isso, esse vídeo é de utilidade pública, porque se as pessoas não souberem isso, elas vão ficar numa dependência química que é produzida pela metabolização da caseína, pela metabolização do glúten, dos derivados de trigo, mais a inflamação, principalmente nos brasileiros, que são sensíveis à Candida auris. E fica pegando só o remedinho, que não vai adiantar nada, porque se não tiver essas informações, não vai adiantar nada. Nós vamos continuar rodando atrás do próprio rabo.